Entramos aí na parte da conclusão, tá? A conclusão é apenas uma justificativa de todo um trabalho que a gente observa, tá? Da justificativa dos temas que a gente apresentou. Fizemos a introdução. Essa introdução justificamos. Dessa justificativa, a gente apresentou subtemas. Beleza, melhorou. Eu devo ter apertado algum filtro. Desses subtemas, a gozação que vai ser maravilhosa. Desses subtemas, apresentamos as justificativas desses subtemas, né? Que a gente apresentou esses subtemas. Justificamos os subtemas com o desenvolvimento, tá? A justificativa dos subtemas é o desenvolvimento, tá? O subtema. E agora nós apresentamos solução, que seria a conclusão. Cadê meu outro piloto? Tá aqui. Ó. Intro. Desenvolvimento. Rodrigo E Piloto. conclusão. Salve aí pro Rodrigo Piloto, tá? Nosso Rodrigo Piloto aí, nosso amigão aí. Tá aí assistindo Então, a gente. temos a nossa... uma espécie de organograma pra gente fazer uma dissertação, tá? Então tem todo uma justificativa em cima disso. É uma estrutura a ser montada. Chegamos na conclusão agora. Temos que montar essa conclusão. Então, como é que a gente monta uma conclusão? Primeiro, vamos fazer uma apresentação dessa conclusão. Você acha que não tem apresentação? Existe uma apresentação dessa conclusão. Então, a gente tem frases para a gente colocar aí. São uma espécie de máscaras, tá? Eu não aconselho muito, não, para quem já está mais cascudo em redação. Mas quem está começando, é que nem aquela história. Quem está começando, a gente precisa de exemplo para... A gente começa... O aprendizado passa pela imitação, para depois a gente começar a ganhar nossos passos, tá? Então, quando a gente monta a máscara da redação, tem alunos que têm máscara de redação e eu incentivo para que utilize máscaras de redação, porque está aprendendo, né? Vai ter algo a se fixar. Mas como é que a gente pode montar uma máscara aí para a conclusão? A gente pode falar diante dos fatos expostos, a nossa apresentação, tá? Diante dos fatos expostos. Seguindo os passos acima, seguindo o desenvolvimento, tá? Seguindo o assunto que foi desenvolvido, para concluir. Não, você nunca começa assim, concluindo este assunto, aí fica muito óbvio, fica muito sem graça. Alguns podem acreditar que isso é muito, assim, ficou muito pobre a sua conclusão. Tipo, agora eu tô fazendo a conclusão, gente. Então, fica assim, meio pobre demais. Aí isso pode pecar na hora da coerência. Tenta concluir de uma maneira assim, que você não precisa dizer que agora eu tô concluindo. Viu? Coloca assim, diante dos fatos expostos, apresentando os fatos regidos. Tenta falar algo assim, um pouco diferente, mas dando a entender que você está concluindo a dissertação. Tá? Não vai escrever assim, conclusão, 2 pontos, e começar. Não é assim que se começa uma conclusão. Você sempre tem que expor ali, já começando a apresentar o final da dissertação. Se a dissertação fosse um programa de televisão, era como se fosse aquele último bloco que a apresentadora já está, tipo, chamando as pessoas para apresentar, mostrando os comerciais. Até a próxima, gente! Bate palma. Mas não é assim pra gente. Você vai começar a falar uma apresentação dessa conclusão. Vai começar a entrar nesse assunto. Aí vamos ver agora a parte do desenvolvimento dessa conclusão. Quando a gente for falar do desenvolvimento, a gente precisa fazer algo que pegue os 3 subtemas que a gente trabalhou lá em cima. Isso demonstra bastante coesão na sua dissertação. Que você mostra que a sua conclusão foi feita para a dissertação. Seu desenvolvimento foi feito para ele. Você tem que mostrar que sua dissertação foi feita para ela mesma.
Você mostra para o redator, você mostra para a pessoa que está corrigindo a redação que você fez a sua dissertação. Você não copiou dos outros e fez aquela que o povo fala, aquele artigo Frankenstein, que é copia de um, copia de outro, copia de um, copia de outro, aquela coisa que a gente sabe que foi montada de outros pensamentos. Você tem que colocar de uma maneira que foi feita para ela, você concluiu sendo ela, tá? Sendo para essa dissertação. Então, como é que a gente entra dessa maneira? Vamos fazer esse desenvolvimento voltado com subtemas que a gente trabalhou. Quais foram os subtemas que a gente trabalhou? Falou da questão econômica, não foi? Na justificativa, como a gente trabalhou, foi questões religiosas, raciais e econômicas. Tá? Então, a gente agora vai fazer um tipo de dissertação que fale das questões sociais, raciais, questões religiosas, raciais e econômicas. A gente agora vai falar algo que, tipo assim, que resolva esses 3 subtemas. E aí, qual é o ponto que atinge esse tripé? Qual é o ponto do meio que atinge um tripé? O eixo desse tripé aí, né? A base. O que liga os 3 pontos? A gente pode falar da questão educacional, da questão do diálogo, das pessoas se informarem mais, as pessoas terem mais informação para chegar nesse meio, entendeu? Você aí do canal do GTBC, do Facebook, você aí do GTBC, do Insta, nós aí do MBR. Tá tudo ok com o áudio? Tá todo mundo ok aí? Filé, né? Filé da Bahia para todo mundo. Então, vocês têm que estar ligados aí nessa questão. Que no desenvolvimento da conclusão, você vai utilizar aí uma espécie de... você vai usar uma espécie de... vai expor os subtemas que estão lá. Se você expor o subtema que está no desenvolvimento, você mostrou para o cara que tá lendo sua redação que você fez a sua conclusão voltada para a sua dissertação. Não foi uma coisa colada de outro. Tem gente que faz isso. Acredite se quiser, né? Se puderem acreditar, tem gente que decora uma conclusão e coloca lá. Pô, pronto. Isso aqui serve para qualquer coisa. Dá para ver que foi totalmente genérico. A gente precisa fazer algo tão genérico assim. Então a gente vai falar diante dos fatos expostos. Não precisa botar acima não, que já sabe que está acima, tá? Diante dos fatos expostos. Os problemas sociais. Porque os 3 fatos aqui, que é problema religioso, né? Preconceito através da religião, o bullying através da religião. O bullying através da questão racial e as questões econômicas, os 3 são voltados, os 3 são o tripé, problema social. A gente considera esses 3 problemas sociais. Então a gente fala, diante dos fatos expostos, esses problemas sociais, essas moléstias sociais, essas questões sociais, né? Esses atrasos sociais, que a gente pode chamar de um atraso social, né? Porque há questão de preconceito, né? Esses atrasos sociais incorrem, né, em um grande processo a ser evoluído, ainda em evolução. A gente nunca pode ser tão pessimista assim. É um processo em evolução, né? Aí, tanto quanto as questões sociais, né, quanto as questões religiosas e as questões econômicas, no desenvolvimento falamos dos 3 pontos. Aí a gente já entra para o final, que é a conclusão da conclusão. É agora que a gente vai fechar o balão. É a parte que eu vou dizer assim, mais importante. Digamos que eu venho aqui e faço uma visita. Vou dar uma pausa pro café. Estão pedindo pra você fechar o piloto, senão vai secar. Ah, é? Vou assoprar ele aqui, ó. Então, digamos que... Vou fechar, obrigado, viu, pela dica. Digamos, quando eu estiver fechando a conclusão, digamos que eu estiver fazendo uma visita na casa de uma pessoa, na casa de vocês. Eu vou lá, entro, converso, peço licença, tudo. Nossa, que pessoa educada, além de lindo, maravilhoso, educado. Aí na hora de ir embora, eu vou lá e faço uma grande besteira, faço um comentário totalmente fora de contexto. Um comentário assim que deixa todo mundo constrangido e saia. Eu não tenho como justificar o meu comentário sem graça. Eu não tenho como justificar a piada que eu dei na pessoa. Até um bullying que eu posso fazer sem saber,
ou até um comentário que eu faço sem saber. Então, quando a gente vai embora, a gente diz: foi muito boa a sua visita, quer dizer, foi muito boa a sua recepção, obrigado pela visita, espero que as portas da minha casa estão abertas para você, tal. Então, a gente tem uma espécie de protocolo para encerrar a nossa visita, tá? O que precisar, como é que os meninos jovens falam? Tamo junto, parceiro, é isso aí e tal. Então, assim, é uma espécie de protocolo de despedida. Né? Já imaginou se eu não falo nada e vou embora? Pego, vira as costas e vou embora? O cara nem se despediu. É a hora que a gente se despede, a hora que a gente fecha ali. Tá? Aí não precisa dizer: tchau, cara da redação. Foi muito bom ter feito essa redação pra você. Não precisa fazer isso não. Mas a gente precisa fechar esse finalzinho aí agora. É a parte tão importante quanto o início. O início do início, tá? A introdução da introdução. É a parte final agora, é o grande golpe para deixar uma coisa... Então você não quer fazer nada espetacular, quer fazer uma coisa conservadora, uma coisa que você sabe que é como é que é, Alec Gol aí, ó? Alegou, né? Quando bate o pênalti no meio é pra quê? É para o pênalti de segurança. Bate aquele pênalti no meio ali para evitar problema. Então... Não é no canto esquerdo. No canto esquerdo, né? Então pronto, o pênalti de segurança. Você sabe que bateu ali, não vai errar. Então, quando você vai jogar, você agora vai ter que... Eu aconselho a fazer uma coisa conservadora, uma coisa mais... para evitar alguma coisa que deixe dúvida, né? Não deixe seu final para você ser espetacular ou horroroso, não. Vá apenas para concluir a bela redação que você fez, para o cara olhar assim e falar: que redação maravilhosa. Gostou do bico? Ó. Então, esse final, você vai falar o seguinte. Você vai colocar, vai falar que é da educação e do diálogo para as questões sociais e econômicas, tá, gente? As questões sociais e econômicas, a gente vai falar que é a educação e o diálogo, né? Que as pessoas têm que conversar, que as pessoas têm que... Para a evolução, passa pela educação. Por que eu falo isso? Quem corrige dissertação é professor. O professor bate na cabeça do aluno que é a educação que resolve. E realmente é. A gente está passando agora por um problema de pandemia, que muito dos problemas que não se resolvem aqui no país é pela questão da educação. A gente sabe que se as pessoas fossem mais disciplinadas, mais educadas, mais informadas, a gente não teria tanto problema. As pessoas ainda passam por esse problema de não ter informação. Então, para a gente superar esse tipo de coisa, né, a gente precisa o quê? De bastante informação, de bastante educação. E por que não expor isso numa dissertação para as pessoas que corrigem? Então, mostrar para eles que a gente sabe também, nós temos consciência que a educação, que a dissertação, a educação e o diálogo são fatores que são fatores para a evolução. A gente tem que mostrar que para a evolução desse problema, para sair desse problema do bullying, precisamos de diálogo e educação, informação, tá? A gente precisa da escola, a gente precisa... Um pita-pita aqui tá piando o computador, aqui deve estar no áudio alto. Então a gente precisa dessa parte de educação. Então a gente conclui a dissertação. Muitos dos meus alunos devem pensar: poxa, o professor só fala isso no final. Porque vocês só me apresentam temas de problemas sociais. Vocês nunca me apresentam um tema que não fuja disso. Então, quando a gente vai falar de outro tema que não precisa de educação e informação, a gente foge desse tipo de... A gente fala outra coisa que resolva. Mas tem que ser um ponto que a gente tem que pensar que pegue nos 3 subtemas de vez. A educação, a gente resolve o problema social e econômico, porque a gente... eu não vou ter preconceito com o pobre, com o rico. O rico não vai ter preconceito com o pobre, porque ele sabe que a condição dela é aquela ali. Se ele puder ajudar, ele ajuda. Vai ajudar por educação, que ele sabe que tem que ajudar as pessoas. Né? A religião, a gente sabe que cada um tem sua religião. Né? Tem até uma brincadeira que eu falo. A religião, futebol, né? e outra coisa lá, cada um tem o seu. Né? Ninguém se mete. Então, então a gente tem que saber que a educação é a gente respeitar o limite do outro. E a questão social racial, assim, muita ignorância mesmo a pessoa acreditar que cor e raça vá definir alguma coisa de caráter ou não. Mas isso foi de um processo de 200 anos atrás. As pessoas não tinham contato com outras pessoas de outra cor, né? Um pouco de história aí para vocês. Então essas pessoas não sabiam, viam diferente, acreditavam que essas pessoas eram assim por causa da cor. Com o passar do tempo, com a globalização, as pessoas foram vendo que não era desse tipo. Foi tendo as experiências e falar: não é assim não.
O ser humano passa, tem esse processo evolutivo. Então as pessoas estão evoluindo através disso. E nós somos geração 2000, né? Que nasceu depois do ano 2000, já sabe da história, já sabe que isso é um processo evolutivo. Então não tem mais por que ter tipo de preconceito. Não acreditar que cor e raça vai definir algum tipo de processo. Então isso é o quê? Tudo isso que eu expliquei. Educação, informação e diálogo. Passamos a ter amizades com pessoas de religião diferente, de cor diferente. Aqui na Bahia não conta, porque aqui é uma mistureba, né? A gente... todo mundo aqui tem né, várias cores, diversas cores de pessoas, diversas raças, diversas religiões. Então aqui a gente não... Por que a gente não passa tanto preconceito assim? Porque em relação a outros lugares, tá? Em relação a isso, porque nós já convivemos, nascemos junto com isso. Nascemos já, a Bahia principalmente, a terra do candomblé, nascemos com o candomblé. Nascemos com os cristãos, né? Os evangélicos e os católicos, né? Então, nós já temos essa convivência. Então, não tem nem espaço para esse tipo de coisa. Então, a gente já pode... Mas a gente não pode ficar justificando demais. Só colocar aqui a educação, a convivência, o diálogo, o processo base para a evolução. Para que nós superemos esta questão de bullying, tá? Desses 3 temas. Então, só para vocês entenderem. Apresentamos a conclusão, expomos os fatos, expomos os 3 temas, tá? Os 3 subtemas, e aí, por fim, usamos um termo, uma justificativa, não tão escandalosa, não tão polêmica. Temos que ter cuidado com isso também, tá? Apresentar uma justificativa polêmica demais, tem que cuidar com isso. Tem que prender. Não tem que prender. Você tem que ser conciliador, isso não é para ser opressor, tá? Muita gente teve problema na dissertação do Enem porque acreditou que a cura usou o machismo como problema, e muita gente aí, não, o machismo existe porque a mulher apanha, o machismo existe, tem que prender, tem que fazer. As pessoas tentando dar solução no meio da dissertação. Redações, assim, com todo respeito, ridículas, né? As notas foram, obviamente, muito baixas, porque as pessoas não souberam expor ali, né? Seu problema ali é para você expor, né? Dissertar sobre aquilo, não colocar a sua opinião pessoal. Tem que matar, tem que morrer, tem que viver, isso aí não cabe numa dissertação. Então, cuidado também com os adjetivos, tá? É horroroso, é feio. Bullying é ruim, bullying é feio, bullying não tem nada de feio nem de ruim, não. O bullying é um problema social que, para a evolução dele, precisa da educação e diálogo. Pronto. Simples assim. Agora a gente vai ter que colocar isso em 6 linhas, de uma maneira sem usar palavras de duplo sentido, sem usar nenhum termo polêmico, sem usar nenhum termo informal demais. Cuidado com a gente não escrever aqui o que a gente digita, né? PQP, VC, hashtag TMG. Vocês fazem isso na dissertação, eu já vi. Então, Leandro, é mentira. Então eu pego aqui, corto e mostro pra vocês. Tem gente que escreve essa dissertação. Não é com essa cara não, Alessandro. Isso acontece mesmo. Lá em Goiás a gente tem o costume de falar boto fé, BTFE. BTF. Aqui não fala não, lá fala. Mas não, a gente fala boto fé, mas BTF a gente fala também. BFF, Best Friend Forever, né? BFF. Xoxo é XOXO pra dar beijinho, né? Pra hashtag. Então, assim, os mais jovenzinhos, assim, querem usar... Rocha, DRX, isso é DRX. Imaginou? Pra superar o bullying, você tem que ser um cara de rocha. Já imaginou? No meu tempo falava rochedo. Rochedo. O cara é rochedo, o cara é forte. Então cuidado com gírias, cuidado com situações para não fugir do tema. Para você usar sinais, sua redação pode ser anulada por causa disso, tá? Então, fechamos aqui essa parte. Cadê João? Para fazer os créditos finais. A conclusão da conclusão. João saiu para lá. Enquanto isso aqui, a gente faz essa nossa conclusão aí. Eu vou dar as últimas recomendações para a gente estar fechando essa conclusão, tá? Nessas conclusões aí, nós vamos falar sobre, recapitulando, apresentamos os fatos da conclusão, depois apresentamos os subtemas, né? Fazemos aí uma justificativa desse subtema, falamos sobre esses subtemas,
citamos os subtemas nessa parte aqui do meio, no miolo, né? No meio da dissertação. E, por fim, né, fazemos a parte conciliativa, usamos um termo, uma situação que abrace todos esses 3 pontos. Deu para compreender aí? Então, tem alguém ligando aí? Então a gente abraça esses 3 termos aí. Beleza? Então, João não vai vir, né? Saiu e eu tô ligando pra eles. E ligou aqui. Saiu sem telefone. Então, vamos fazer aí a nossa... Vamos finalizar a nossa live, tá? Sem João mesmo. Deixa ele fora. É melhor. Pra ficar parecer só eu lindo aqui. Então, agora eu vou fazer sozinho. Fazer o que ele fala pra fazer a selfie, né? Faz o print aí. Faz o print aí. Pronto. Só eu sozinho agora, porque o João tá aqui. Quer fazer aqui comigo, Alessandro? Vai fazer, pronto. O João tá aqui pra fazer o print. Molecada aí do GTBC. Quem tá aí? Bárbara, João, Ayala. Aniele, Alisson. Alisson tá aí. Matheus. Ninive. Jace. DZK. Tiele. Um abraço aí, galera. Abraço pra galera aí que foi Tata citada. Milanes, Tainá, Lázaro, GB. Ih, Tainá? Tainá. Ó, eu vou falar de primeira mão. Ainda vai ter uma live nossa da Rimo, viu? Tem que fazer. Podia aproveitar esse tempo. Não dá não. Senão o João me mata. acabando. Tá acabando. Mas vai, calma que ainda vai ter. Então tá, bora fazer aqui, vai. Tira o print aí, galera. Tira o print, galera! Posso fazer uma cara bonita? Aí, gente. Então tá, galera. Então, vamos fechar a nossa live hoje aí, tá? Obrigado por tudo, obrigado por ter ficado com a gente aí. O GTBC do Face, o Insta do nosso canal MBR e o nosso Insta do GTBC, beleza? Valeu por tudo aí, gente. Obrigado pela força e até mais. Valeu. Holland vai tentar retomar o posto de número 1 dos 65.700. Luta prevista para 5 rounds de